Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha um aprendiz cristão. Querido, bem-vindo a este canal. Eu quero continuar falando um pouco sobre Santa Ceia. Foi o último vídeo que nós postamos, o último áudio, e eu quero falar um pouco mais sobre Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é o texto base de toda a Santa Ceia. Seja uma igreja pentecostal, não pentecostal, comunidade, batista, presbiteriana, é o texto em que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu acho bonita essa fala de Paulo quando diz: eu recebi, mas também ensinei. O que eu recebi eu não guardei apenas para mim, mas eu compartilhei, eu ofertei, eu estendi também a vocês, para que vocês também aprendam. E ele fala que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o cálice, tendo dado graças, partiu o pão, deu o pão, depois semelhante o vinho, e ele fala lá que muitos tomam o cálice e o vinho indignamente. As pessoas pegam no cálice e no vinho indignamente, por causa disso há muitos que sofrem, há muitos que trazem danos para a sua vida. E diz a palavra lá que devemos nos examinar a si mesmo. É correto uma pessoa que não se batizou nas águas cear? Eu digo para você que não. Mas, irmão Wagner, por que você diz que não, se a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo? Querido, isso aí é uma coisa muito vulgar, você levar esse contexto e falar que não temos base para julgar ninguém. Todo pastor bom, e eu diria até decente, ele tem um controle, ele tem uma intenção de saber quem está ceando e quem não está ceando. E isso não é para fazer apontamentos, mas isso é para gerar ajuda, para ajudar quem não está ceando. Eu sou de uma época que, por exemplo, o pai brigava com o filho e não ceava, porque deu uns tapinhas no filho. Mas que a Bíblia fala que a estutícia está ligada à criança e devemos usar a vara da correção. Então tem-se que corrigir e limitar o filho. Um tempo atrás eu estava numa igreja, a igreja onde eu congrego. Aí foi um rapaz lá pregar, um pastor, e ele deu um testemunho. Até falei com o meu pastor depois, falei: me desculpa, mas aquele pastor ele errou demais. Ele falava que a prima dele, lésbica, um dia ela decidiu se batizar. Ouviu falar do batismo e decidiu se batizar. E diz ele que o pastor desejou batizá-la. E um obreiro reclamou com o pastor. Falou: pastor, mas a moça é lésbica. Como o senhor vai batizar? E diz ele que o pastor falou assim: eu sou pastor da igreja. É do jeito que eu quero fazer. Querido, não é do jeito que o pastor quer fazer, não. Pastor não é coronel, querido. Pastor não é coronel, pastor é servo, serviçal. E o maior serve o menor. Deveria ser o mais baixo na questão de servir. Se tem a palavra, eu não posso fazer algo que eu queira para beneficiar um filho, se a palavra não diz que isso é possível. Aí ele disse que aquele pastor batizou essa moça, ela ficou mais alguns meses com a namorada, e depois de um tempo ela teve uma briga, saiu da briga, e depois de alguns meses, 5 meses eu acho, ela casou. Aí ele estava contando, se vangloriando, que o pastor fez coisa certa em batizá-la. Querido, isso está errado. Está errado por vários aspectos. Primeiro aspecto que está errado, porque não houve arrependimento. Para você batizar alguém, tem que haver o arrependimento. Se não há o arrependimento, não há batismo. Como eu vou dar banho em alguém? Então estão dando banho no povo. Não estão batizando, estão dando banho. E para você ter ideia, ela se batizou, ficou alguns meses com a mulher e ceando. Então as pessoas pecam, erram, tratam as coisas de Deus com tanto descaso, tanto desleixo, que eu confesso a vocês, querido, que deu vontade de levantar a mão e interromper ele e falar: pastor, me desculpe, o senhor está maluco, o senhor está louco. Não tem coerência. Que aula de batismo vai dar para uma pessoa que não se arrependeu? O que o apóstolo João Batista disse? João Batista não é apóstolo, mas o que ele disse? Mostrar frutos dignos de arrependimento.
Ele viu que todo mundo queria se batizar, a rebelia, ele falou, não é assim que funciona. Cadê os frutos dignos de arrependimento? Dá para entender? Então não adianta dar banho nos outros, gente. Vamos parar de dar banho. É igual grandes igrejas, que você vai lá e fala que tem 2.000 pessoas batizando. Quando você olha as 2.000, é tudo adolescente, filho de crente, com 12 anos, que nem entendeu direito nada. Uma vez um pastor foi dar uma aula de batismo para uma moça e falou, por que você quer se batizar? Ela falou, porque eu quero casar com um jovem que ele é da igreja. E para mim casar com ele eu tenho que ser batizada. Aí ele foi falar com o pastor setorial, o pastor falou, não, pode batizar ela, não tem problema. Então as pessoas, os pastores setoriais, regionais, eles precisam apresentar perante o presidente deles números, candidatos ao batismo. E nessa brincadeira, nesse expediente, estão dando banho nas pessoas. Não estão batizando, estão dando banho. Eu mesmo tomei banho. Quando eu me batizei, eu não me batizei, eu tomei banho. Fui lá, entrei na água por oba-oba, porque os jovens faziam, eu tive que fazer. E me arrependo por demais. Como eu queria me batizar hoje? Pela consciência. Mas a Bíblia fala, é um só batismo. Então você vê que eu queimei uma grande oportunidade. Então devemos aprender isso, querido, fazer a coisa de forma correta. Para cear na tua igreja, se o teu pastor está dando ceia para qualquer um, e com esse expediente, eu não posso julgar, quem sou eu para julgar? Meu querido, está totalmente errado. Os pastores foram chamados para trazer um norte para as pessoas e não confundi-los. Eu vejo no Instagram às vezes, pastor, o que você acha? Um pastor aí de Belo Horizonte, eu acho, o que ele é? Não importa o que ele acha. É o que a palavra diz. Se você perguntar, Wagner, o que você acha? Não importa o que eu acho. É o que a palavra diz, é o que a palavra ensina. Então já foi falado aqui que o batismo, ou a ceia, tem que ser cada um esperar um pelos outros. Você vê um impacto diferente na igreja. O culto tem que ser só de ceia. Você vai ver a diferença, querido. Se você tiver coragem de mudar, e mudar por causa da palavra. Não é mudar porque você afronta ninguém. Mudar por causa da palavra. Você vai ver a diferença na tua igreja. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua igreja. Mas se você tiver medo e for, me desculpe a franqueza, uma Maria vai com as outras, você vai fazer o que todo mundo está fazendo. E sabe o que todo mundo está fazendo? Errando. Porque os líderes estão errando. Os que deveriam ser referência para nós não estão nos dando ensinamento. Às vezes a fé dos pastores imita, mas não dá para imitar ninguém mais hoje. Está difícil, está complicado. Então essa é a palavra do aprendiz cristão para hoje, que você pegue ela, entenda ela e Deus te abençoe. Beijo no coração, querido, abraço sincero e até o próximo Pão Nosso de Cada Dia.